Oi gente, tudo beleza com vocês? Eu sou a Anne Lopes, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estarei lendo a minha redação 2019 para vocês, na qual eu tirei 960 e vamos lá! Então, gente, ao longo do texto vocês vão perceber que há vários erros ortográficos, erros de acentuação, concordância verbal e tipo assim, por puro vacilo, sabe? Alguns eu realmente não sabia, mas a maioria por puro vacilo. Eu vou lendo e vou explicando depois o que eu fiz e o que passou na minha cabeça naquele momento, tá bom? Então bora lá. O tema da redação era a democratização do cinema no Brasil, tá bom? Simbora. O teatro de arena, criado na Grécia Antiga, foi um dos principais atrativos para a sua população naquela época, e hoje a sua evolução resulta no surgimento do cinema. Infelizmente, uma parcela da população brasileira não tem acesso a esse lazer, assim não sendo cumprido a ideia de democratização. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou escrever meus textos, quando eu estou treinando, é comparar o passado com o presente. Aqui, na minha introdução, não foi muito bem isso que eu fiz, mas eu sempre fazia isso. Por quê? Sempre dá para comparar o passado com o presente. Então, assim, só o fato de você estudar história, você já vai estar estudando para a redação, já vai colocar uma alusão histórica na sua introdução e já fecha com chave de ouro, entendeu? Eu não sabia aprofundadamente sobre isso aqui, da Grécia Antiga e tal, mas eu sabia o suficiente, então eu já pus. Algumas pessoas gostam de colocar filmes e tal, mas enfim. Já coloquei aqui o infelizmente falando que pra mim não era uma ideia legal, o que eu ia falar posteriormente. E aí coloquei sobre o que eu vou falar exatamente, Tá aqui. Primordialmente, é preciso destacar que nem toda região brasileira possui locais que disponibilizam áreas com cinemas. Isso pela falta de infraestrutura do lugar e pelo baixo investimento governamental. Diante disso, tem-se uma exclusão social dessas regiões, especificamente das camadas mais pobres, que geralmente não encontram oportunidade de visitarem, aqui tem erro de concordância verbal, visitar outros lugares. Aqui eu coloquei basicamente o que falava nos textos motivadores. E aí eu já não tinha mais ideia, eu já não sabia o que falar, e eu fui fazer as questões de história, na prova de humanas. Na prova de história tinha uma questão falando sobre o SUS, e nessa questão citava a Constituição Federal de 88. E aí me veio uma luz na minha cabeça, e eu falei, vou fazer um parágrafo inteiro da Constituição Federal. Sabia o que falava exatamente? Não. Eu simplesmente enrolei falando sobre a Constituição Federal. E aí ficou assim, vamos ver. Em segundo plano, cabe mencionar que, segundo uma das leis da Constituição Federal de 1988, todo cidadão tem direito ao lazer, sendo assim contraditório com a realidade e excluindo a ideia de igualdade e democratização. Ideia errada aqui, Eu não sabia exatamente o que falava a Constituição, eu não sabia qual era o artigo, não sabia nada aprofundado. Então, eu enchi linguiça, basicamente. Portanto, é necessário uma solução para essa problemática, cabendo ao Poder Executivo, na sua forma municipal, investir na infraestrutura dessas regiões, possibilitando que as empresas exibidoras possam fornecer seus serviços a essas comunidades. Desse modo, o cinema poderá ganhar cada vez mais telespectadores, tornando um dos principais atrativos da atualidade, como ocorreu com o Teatro de Arena na Grécia Antiga. Gente, uma semana antes da prova, eu decorei todos os poderes, todos os ministérios, o que cada um deles fazia para facilitar aqui na minha proposta de intervenção. Por quê? A gente tem 3 obrigações na proposta, falar quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer. E aí, que você sabendo quem vai fazer e o que ele faz, é muito mais fácil, Não sei se deu para entender. Mas basicamente é isso. A proposta em si não foi nada algo inovador, E foi só uma também. E ela foi uma das primeiras que veio na minha cabeça. Eu só desenvolvi bem ela. E por último, eu coloquei esse trechinho final aqui para amarrar a introdução, Eu joguei lá a Grécia Antiga e eu tinha que no final citar para não ficar algo jogado, Então eu coloquei isso aqui. Uma coisa que eu faço é sempre comparar e me basear nas redações nota 1000, e eles sempre fazem isso, de colocar um trechinho ligando a introdução, para ficar redondinho o texto. Creio que isso aumenta a nota. Agora vamos para as notas na competência, em cada competência. Bora lá, são 5. Competência 1.
Demonstrar domínio da norma da língua escrita, 180, que foi os erros de ortografia, erros, creio que errei vírgula também, pontuação, né? Compreender a proposta de redação e aplicar o conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, 200. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, 180. Acho que a minha nota caiu um pouco aqui por causa do parágrafo da Constituição Federal, né? Que na verdade salvou minha vida. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, 200. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, 200. E aqui ficou a minha colocaçãozinha aqui, né? Então foi isso, galera. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês possam se basear, não sei. Espero que tenham gostado do vídeo também. O próximo vídeo que irei fazer vai ser sobre eu corrigir as minhas redações, né? Como eu já disse no vídeo anterior, eu estudei sozinha pela internet, sem cursinho online, sem cursinho presencial, sem ninguém para corrigir a minha redação, e eu aprendi a corrigir a minha redação sozinha. Então eu vou ensinar vocês como eu fazia isso. E até a próxima. Um beijo e tchau!